Meu nome é Matheus Oliveira, eu tenho 19 anos e hoje eu estou fazendo medicina na USP. E no ano de 2023 eu tirei a maior nota do Enem, foi 862 de média simples. Nesse Enem eu acertei 40 de 45 em natureza, 44 de 45 em linguagens e em humanas e eu gabaritei matemática. Nesse Enem, a minha rotina de estudos era o seguinte: eu fazia cursinho presencial aqui na minha cidade, eu moro em São José dos Campos. Então, geralmente eu estudava integral. Então, eu ia para a escola às 7 horas, e daí eu voltava umas 6. Então, nesse meio tempo, eu tinha mais ou menos umas 5 matérias diferentes que eu estudava. E então, todas as matérias sobravam várias tarefas para fazer. Então, no momento que eu chegava em casa, a partir das 8, eu tentava estudar por umas 2 horas. E aí variava. Tinha tempo que eu estava muito cansado, então eu estudava só 1 hora. Tinha tempo que eu tava achando que eu conseguia estudar mais, então eu acabava estudando 3, 4 horas, então variava bastante. E número de questão por dia, então variava também, só que eu tentava sempre fazer no mínimo umas 20 questões de cada matéria para ter certeza que eu sabia o que eu estava estudando. E então era sempre no mínimo 20, mas eu ia aumentando de acordo com a minha necessidade. Se eu via que eu não estava acertando o suficiente, ou que eu estava inseguro na hora de fazer a questão, eu pensava, pô, na hora do vestibular, eu não sei se eu vou acertar essa questão. Então eu tentava fazer mais e mais e mais até dar bastante confiança, sabe? Então eu ia de 20 para cima de cada matéria. Sempre sobrava matéria que ficava atrasada, sabe? Então, sempre ia atrasando algumas matérias, então sobrava para sábado e domingo exatamente essas matérias que ficaram atrasadas. Nunca dava para fazer todas essas 100, porque era muita questão, né? Então, geralmente para sábado e domingo ficava bastante questão, e tinha semana até que não dava para matar no sábado e domingo, então tinha que esperar algum feriado chegar. Às vezes tinha que até abandonar algumas matérias, sabe? Isso é uma coisa meio frustrante, eu acho que para quem estuda, que a gente sempre tem que acabar largando algumas matérias que não dá para estudar tudo, é realmente muita coisa. Mas eu acho que ter essa noção de algumas coisas a gente pode largar, porque a gente já estudou em algum outro momento. Por exemplo, para mim, filosofia eu já tinha estudado bastante ao longo do ensino médio, então sempre que apertava, eu largava alguma coisa de filosofia para trás, sabe? Eu acho que isso ajudava bastante. Eu meio que não fiz o terceiro ano, em vez de fazer o terceiro ano, eu fui para um cursinho, sabe? Então eu usava as notas dos simulados como se fosse o meu terceiro ano, então eu acabei não tendo terceiro, fazer o cursinho, assim. E aí era muito engraçado que, assim, sei lá, pensando num vestibular normal, a gente tem, sei lá, muitas poucas questões de filosofia. E aí era engraçado que se você erra, tipo, 3 questões de filosofia, você tira 2 de média. Então era uma coisa muito... A gente ficava muito nervoso na hora de fazer os simulados, que a gente tinha que ir bem, senão a gente repetia de ano, né? Então era uma coisa meio estressante, mas assim, acabou dando tudo certo. Mas era isso, não tinha nenhuma prova, era só simulado mesmo, e a nota que você tirasse no simulado ia pro seu boletim. Não, é assim, todo mundo que pedisse podia ir. Só que eles, assim, eles viam as suas notas e tal, e daí tinham os coordenadores lá, e se você, tipo, estivesse indo muito mal, até se você estivesse indo na média, eles falavam, ó, eu aconselho fortemente você a não ir, sabe, porque você vai acabar se ferrando lá, você vai ter que voltar, porque se a gente começa a tirar nota muito baixa, a gente tem que voltar, né, pra não repetir. E aí dá um problema, porque o cursinho não tá no mesmo período que a escola, sabe, e aí dá tudo errado. Então eles falam, só vai se você tiver certeza que vai dar certo. No sábado e domingo, eu tentava sempre deixar um período, que é, sei lá, uma tarde ou uma manhã, sem fazer nada, sabe? Um período assim que eu não faço nada, deixo pra mim, nem que seja só pra ficar dormindo, sabe? Mas eu tinha que ter isso, era sagrado, pra eu tentar recuperar as energias pra próxima semana. Geralmente era domingo, na tarde, pra frente, sabe? Chegava meio-dia assim, eu parava com tudo e ia fazer minhas coisas. Mas, fora isso, eu usava esses outros 3 períodos, né? Que é manhã de sábado, tarde de sábado e manhã de domingo, pra estudar as coisas atrasadas que eu tinha. Tinha dia também que eu tinha simulado no sábado, daí eu tinha que fazer essa gestão. Mas, no geral, era sábado e domingo só repondo coisas, sabe? Repondo coisas, e também uma coisa muito importante, que era a revisão de simulado. Eu sempre deixava, porque eu fazia mais ou menos um simulado por semana, então eu sempre errava muita coisa. Então, esses erros dos simulados eu sempre tinha que encaixar em algum lugar, sabe? Eu achava mais importante, inclusive, do que fazer tarefa de alguma matéria. É muito importante, assim, era fundamental corrigir essa parte do simulado, porque eu acho que é um momento, assim, que você consegue corrigir o que você vai errar na prova, sabe? Aquilo é o que você vai errar. Então, você precisa corrigir todo momento aquilo lá. Então, eu sempre colocava. Geralmente era sábado de manhã, assim, a primeira coisa que eu ia fazer era corrigir o simulado, e eu ia passar para as outras coisas. Eu costumava, enquanto eu fazia o simulado, eu marcava todas as questões que eu tinha ficado em dúvida. Então, eu tinha essa lista de questões com o simulado que eu ficava na mão, mas também tudo que eu errei, sabe? Então, eu juntava, sei lá, umas 30 questões que eu tinha ficado em dúvida, que eu tinha errado, e aí eu ia só... Eu acho que, pra mim, o meu maior desafio é que, como eu tava no meu primeiro ano de cursinho, eu decidi me dar uma liberdade maior pra estudar, sabe? Eu estudava do jeito que eu queria, do jeito que eu achava que ia fazer sentido pra mim. Só que com essa liberdade maior, eu acho que eu tinha uma responsabilidade em cima disso muito grande. Porque eu não tinha nada, assim, que eu seguia, eu não tinha nenhum cronograma, eu montava tudo na hora, assim. Sabe? Toda semana eu montava o que eu vou fazer essa semana, o que eu vou estudar, o que eu vou largar, o que eu vou dar foco. Então é uma coisa que existe muito da gente, a gente tem que ficar em cima, assim, sabe? Porque senão a gente se perde. Uma coisa que eu gostava também muito de fazer é trocar método de estudo, sabe? Sabe quando a gente tá assim, ah, beleza, eu gosto muito desse método de estudo,
estudo, mas na hora do simulado eu sempre erro a mesma quantidade de questões. Então eu pensava, pô, então se eu não tô melhorando, eu vou mudar o método de estudo. E aí eu mudava, só que ter que fazer isso o tempo inteiro, sabe, exige muito da gente. A gente tem que ficar pesquisando o que é melhor pra fazer, o que é pior. Então, vendo várias opiniões, tentando cruzar com o que a gente acha que é melhor. Então isso era, assim, era bem estressante, sabe? A gente tinha que ficar se esforçando, estudando o máximo, sabe? Pra não ter um estudo passivo, sabe? A gente realmente estudar do nosso jeito. Olha, o método de estudo que eu usava, ele variava muito de matéria para matéria, de tempo para tempo, e às vezes de conteúdo da matéria, da mesma matéria, sabe? Eu mudava um jeito de estudar, mas no geral eu tentava identificar se eu. Sabe, às vezes tem coisa que a gente sabe que a gente aprendeu, sabe? Que a gente aprendeu bem. Então, isso era uma certificação de que estava dando certo. Mas também pelos resultados, sabe? O simulado, eu tava sempre fazendo simulado, então sempre tinha um resultado ali. Isso aqui tá dando certo, isso aqui tá dando errado. E é por número de acertos, sabe? Então, é importante também identificar o porquê que a gente errou uma questão. Às vezes a gente errou porque a gente tá desatento no dia. Então, isso a gente exclui, porque não faz sentido bater isso com um método de estudo, se a gente tá desatento. Mas questões que a gente errou, porque a gente não entendeu a matéria, porque a gente não pensou direito, isso com certeza é por causa do nosso método de estudo, sabe? Então, eu precisava trocar. Eu lembro que história, eu comecei o ano igual na escola mesmo, no ensino médio, que a gente faz o quê? A gente escreve o resumo, daí coloca a canetinha e tal. Só que isso não dava tempo, sabe? Porque é muita matéria pro ano inteiro. Então, chegou mais no meio do ano, eu tava, sabe, eu fazia uns rabiscos enquanto o professor falava. Aí eu pegava aquela folha, uma folha sulfite, eu ia rabiscando tudo de preto, assim, e ficava, ninguém entendia nada, mas assim, pra mim dava certo, sabe? Então eu comecei a fazer isso. Eu rabiscava enquanto o professor falava, pegava a palavra-chave. E, por exemplo, enquanto eu fazia questão de história também, sei lá, alguma questão de revisão, eu voltava na matéria que eu tava estudando, só que sem olhar nada, sabe? Eu pegava o cantinho da folha, assim, o rodapé, e eu ia escrevendo o que eu lembrava de toda essa matéria. E aí depois eu resolvi a questão, sabe? Isso também me ajudava bastante pra decorar. Só que tem matéria que a gente não precisa decorar, a gente precisa de um método de pensar diferente, por exemplo, matemática. Então não faz sentido pra mim, pelo menos, o que eu fazia, escrever resumo, sabe? Eu lia um resumo, pegava, sei lá, um mapa mental que alguma outra pessoa tinha feito, aí eu só olhava pra ele e ia fazer a questão. Aí eu esquecia, eu olhava de novo. Mas eu não me dava o trabalho de escrever, sabe? Porque eu acho que é muito mais importante a gente desenvolver o raciocínio do que em si decorar as coisas de matemática. Então acho que o número de questão é melhor do que resumo. Eu fui diagnosticado com TDAH, mas no começo da pandemia, e eu já tinha sintomas antes, né, só que a gente, sei lá, a gente nunca tinha pensado em ir até um psiquiatra para fazer o laudo e tal, e ter esse acompanhamento psicológico, mas foi muito importante para mim, porque é uma coisa que eu tinha muita dificuldade na hora de estudar, e então, com esse acompanhamento, com o uso de medicação e tal, ajudou bastante, sabe, ajudou a realmente fazer um estudo eficiente. Eu acho que foi muito, muito, muito importante mesmo. Então, se você acha que você tem alguma neurodivergência desse tipo, é muito importante ir no psiquiatra. Mas aí foi isso. Eu acho que os meus maiores problemas com o TDAH era que eu não conseguia ler por muito tempo. Eu perdi o foco muito, 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 muito rápido. Eu lembro que prova de linguagem, assim, eu precisava fazer a mesma questão 25 vezes. Sei lá, quando eu tava lendo o livro, eu precisava ler a mesma página 3 vezes, sabe? Pra eu conseguir absorver o conteúdo. É uma coisa que eu não conseguia fazer. E eu não conseguia ficar parado estudando, sei lá, por mais de 10 minutos. Eu tinha que fazer outra coisa enquanto eu fazia isso. Então é uma coisa que levava muito tempo. Eu acho que uma coisa que alguém demoraria um certo tempo, eu demoraria o dobro, sabe, pra fazer. Eu acho que... Então, eu consegui estudar, dava tudo certo, eu ia bem na escola durante o ensino médio, por exemplo, mas eu gastava muito, muito, muito tempo pra fazer umas coisas que eram muito básicas. Eu acho que depois que eu tive esse acompanhamento, ajudou a resolver esse problema. Eu usava agora um tempo normal pra fazer as coisas, então eu acho que ajudou muito. Outra coisa que eu não tinha pensado até eu receber o laudo e começar a perceber quais que eram os meus sintomas, sabe, o que batia. Eu acho que uma coisa que me ajudou, inclusive, é que tinha algumas matérias que eu gostava muito, então eu meio que, sabe, eu não me esforçava pra estudar, sabe, tinha coisas que eu gostava muito e eu não via o tempo passar. Eu lembro que eu fazia muito livro de matemática e, nossa, na pandemia, por exemplo, eu arrumei alguns amigos, a gente passava horas, dias e dias e dias estudando, fazendo uma mesma questão e, sei lá, era uma matéria que eu gostava e daí eu ficava infinito estudando ela e não passava o tempo. Mas, por outro lado, tinha matérias que eu não gostava e daí eu não conseguia estudar de maneira alguma. Então, acho que eu tinha esses extremos, eu acho que não sintoma de déficit de atenção, mas acabou dando certo, né? Assim, a gente abre mão de muita coisa para conseguir estudar, para conseguir o resultado que a gente está buscando. Então, para mim não foi diferente. Eu teve muitos amigos que eu tive que parar de falar, ou não parar de falar, mas perder o contato próximo, assim, porque eu não tinha tempo para ver eles e a gente... Em casa, por exemplo, também, é muito difícil, sabe? Eu tinha um relacionamento muito próximo com a minha família, e eu acabei tendo que deixar de ter essa proximidade, sair bastante, eu não conseguia mais sair, então é uma coisa que todo mundo sente. Mas, assim, eu acho importante a gente tentar, é uma coisa que eu tentava, se esforçar, assim, pra não perder o contato, porque eu acho que é uma coisa que faz bem, sabe? A gente ter essa rede de contato pra quando a gente precisa, sabe? A gente tem altos e baixos, e quando a gente tá num tempo de baixa,
a gente ter alguém para se apoiar, eu acho muito importante. Então, sabe, esses domingos que eu ficava sem ter o que fazer, eu falava, pô, esse domingo agora é meu, então eu vou fazer o que eu quiser. Eu tentava sair com um amigo, sair com uma família, ir pro cinema, alguma coisa assim, sabe, pra ver gente, pra conseguir conversar. Então, até no cursinho, eu lembro, no horário de almoço, em vez de tinha muita gente que almoçava assim e voltava correndo pra sala pra conseguir fazer mais questão, mas eu sentia que era importante pra mim, sabe, almoçar e ficar até começar a aula conversando com alguém, sabe, só pra, sabe, me sentir vivo, assim, era importante, sei lá, eu acho que ajudou bastante na minha saúde mental pra conseguir resistir esse nível de cursinho. Então, é muito importante isso. Então, como no cursinho a gente tinha que estudar essas matérias que eram estressantes porque a gente realmente não gosta, então ter essa possibilidade de estudar só o que a gente gosta, né? A gente pode, inclusive, pegar matérias optativas de coisas que a gente gosta mesmo. Eu acho que é uma coisa que deixa tudo mais leve e a rotina é outra coisa. Nossa, só de pensar eu já fico estressado o caos que é o cursinho, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que, inclusive, que se eu tivesse essa ideia, teria sido muito mais fácil pra mim, que, tipo assim, é unanimidade entre as pessoas que estudam, pelo menos que eu converso, que o ano de cursinho é o ano mais difícil que você vai passar nos próximos, sei lá, 10 anos, porque pô, a faculdade é tranquila, sabe? Levar a faculdade é uma coisa de boa, apesar de estudar bastante e tal, mas é uma coisa que a gente gosta, sabe? A gente tá feliz fazendo. E o cursinho é realmente estressante, a gente tem que, sabe, se esforçar mesmo pra acordar todo dia lá e ir pro cursinho, mas a faculdade é maravilhosa e é isso. E pra você que vai começar de novo esse ano de cursinho, agora a gente tá em janeiro, né? Eu acho que uma coisa que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei é que vai valer a pena, sabe? Não tem medo de tentar, não fica triste de estar fazendo esse ano de cursinho, porque vai valer a pena cada segundo que você tá estudando. E outra coisa, não tenha medo de tentar, sabe? Muda o jeito que você tá estudando. Se você tá indo mal, não se abala porque você tá indo mal. Pensa em como mudar pra fazer diferente e dar certo, sabe? Eu acho muito importante ter essa maturidade na hora de estudar. Eu acho que isso que define quem entra e quem não entra é quem tem essa cabeça de conseguir entender que tá tudo bem errar, sabe? Se você ficou um mês estudando e percebeu que não tá legal o jeito que você tá estudando, muda. E tenta novo jeito de estudar, segue essas pessoas que a gente segue, esses influenciadores que tem sempre novas dicas e como ele estudava e como ele não estudava. Tenta usar tudo isso do jeito que você gostaria de usar, sabe? Não tenta seguir o caminho de outra pessoa. Você tá fazendo o seu caminho pra entrar na sua faculdade, você tá seguindo o seu sonho.